Olá, bem-vindos a mais uma aula sobre gramática. Na aula de hoje, iremos falar sobre os termos essenciais da oração, que é um assunto muito pertinente para a compreensão da sintaxe. Inclusive, é um dos assuntos que mais assustam os estudantes. Mas, se você prestar atenção e tiver um pouquinho de dedicação, vai compreender que não é tão difícil assim. Mas antes de iniciarmos, dê uma passadinha, deixe seu like e se inscreva no nosso canal para nos motivar a continuarmos postando cada vez mais vídeos para que possamos te ajudar também. E os termos chamados essenciais da oração são o sujeito e o predicado. Ou seja, esses dois termos, eles formam as orações. Não custa lembrarmos o que são orações. Orações é qualquer enunciado que contenha um verbo. Portanto, o sujeito é o termo da oração que indica de quem ou do que se fala. Ou seja, é sobre quem se fala em uma determinada oração. Já o predicado é o termo que fala ou cita o que acontece ao sujeito. Resumidamente, de forma bem objetiva, quando você tem uma oração, se você retira o sujeito, tudo o que sobra é o predicado. Certo? Observe essa frase. O coronavírus será vencido pela humanidade. Observe que em destaque nós temos como sujeito o coronavírus. E todo o restante, que é o que se fala sobre esse sujeito, será vencido pela humanidade, é o que nós chamamos de predicado. Sujeito, o coronavírus, que tem como o núcleo a palavra coronavírus. Lembrando, o núcleo do sujeito, que é o que vai ser essencial para nós classificarmos os tipos de sujeito, é aquela parte mais importante do sujeito. E tem como predicado será vencido pela humanidade. Neste outro exemplo, todos somos capazes. Observamos que o sujeito é a palavra todos, que é um pronome indefinido. E o que sobra, o que fala sobre o sujeito, somos capazes, é o que nós chamamos de predicado. Portanto, vamos agora classificar os tipos de sujeito, que são 5 basicamente. Nós podemos chamá-lo de sujeito simples. O que é o sujeito simples? É aquele que tem apenas um núcleo, ou seja, apenas um fragmento mais importante do sujeito. Na oração, o padre ficou em casa durante o período de quarentena. De quem nós estamos falando? Do padre. Então, o padre é o sujeito. E, apesar de ser 2 palavras, nós temos aí um núcleo, que é a palavra padre, que é a mais importante do sujeito. Como nós temos apenas um núcleo, é sujeito simples. Lembrando, tudo o que sobrou da oração é chamado de predicado, certo? Ficou em casa durante o período de quarentena, portanto é o predicado. Já o sujeito composto, como o próprio nome está dizendo, uma composição, é quando o sujeito tem mais de um núcleo. Como um exemplo aí, a mãe e a filha estão descansando. A mãe e a filha são 2 núcleos. Nós temos aí 2 palavras importantes, que é a palavra mãe e a palavra filha. Portanto, como temos mais de um núcleo, o sujeito é chamado de composto. E tudo o que falarmos sobre o sujeito, lembrando, é chamado de predicado, que neste caso é estão descansando. Já o sujeito oculto, que também pode ser chamado de implícito ou desinencial, ele existe na oração. Não podemos confundir o sujeito oculto, por exemplo, com o sujeito chamado de indeterminado, que nós veremos a seguir. O sujeito oculto existe na oração, mas ele não vai estar visível. Como é que nós vamos identificá-lo? Pela terminação do verbo. Observe no exemplo aí. Sei da importância de cumprir a quarentena. Quem é o verbo? Sei. O verbo principal aí é o sei. E eu pergunto a vocês, pela terminação do verbo, qual o sujeito possível? Se eu for fazer a concordância, eu posso ser o sujeito eu. Eu não posso dizer tu sei, eu não posso dizer ele ou ela sei, por exemplo. Portanto, pela terminação do verbo, na forma sei, eu sei que o sujeito aí é eu. Como ele não está presente, apenas pela terminação do verbo eu identifico, ele é chamado de oculto, ou ainda de implícito, ou também desinencial.
certo? Então, em sei da importância de cumprir a quarentena, o sujeito é chamado de oculto, ok? E todo o restante vai ser aí considerado o predicado. Já no sujeito indeterminado, nós não conseguimos identificar nem pela terminação do verbo, nem pelos elementos que compõem a oração, de quem se trata o sujeito. De que forma que eu vou saber se o sujeito é indeterminado ou não? Há duas formas possíveis. Ou o verbo vai estar no singular, em terceira pessoa do singular, mas a partícula si, ou ele vai estar em terceira pessoa do plural, como no exemplo que estamos mostrando. Pediram silêncio durante a aula. Quem pediu? Não se sabe. Pode ter sido o professor, pode ter sido um colega de sala. Não se sabe. O verbo está em terceira pessoa do plural, portanto, não há como determinarmos de quem é o sujeito. Não há como determinarmos quem é o sujeito nessa oração. Mas poderíamos ter um exemplo com um verbo em terceira pessoa do singular, mas a partícula si. Um exemplo clássico: precisa-se de trabalhadores. Ou precisa-se de operários. O verbo aí precisa-se está em terceira pessoa do singular, mas a partícula si. Mas você pode perguntar: quem é que precisa? Alguém poderia dizer uma empresa, mas que empresa? Viu como é fácil identificar o sujeito indeterminado? E o outro tipo de sujeito é aquele que vai trazer a oração sem sujeito, que é o que nós chamamos de sujeito inexistente. E em que circunstâncias vai ocorrer? Vai ocorrer com verbos chamados impessoais, porque não há como nós pessoalizarmos o sujeito em determinadas orações. E no exemplo aí nós temos: chove bastante no sudeste brasileiro. Observe que o verbo chover indica um fenômeno natural. E todas as vezes que um verbo indicar um fenômeno natural, por exemplo, nós teremos uma oração sem sujeito. Nós também podemos ter oração sem sujeito com o verbo haver, indicando o sentido de existir, o verbo fazer, quando indica tempo decorrido, não é? Então, não é tão difícil assim. Basta percebermos. Se há uma impessoalização ali, se nós não conseguimos pessoalizar o verbo, não conseguimos admitir um sujeito, nós dizemos que o sujeito é inexistente. Ok? Vejamos agora os tipos de predicado. Inicialmente nós aprendemos que tudo que sobra de uma oração nós chamamos de predicado. Portanto, ao retirarmos o sujeito, nós teremos o predicado. E nós podemos ter 3 tipos de predicado que são fáceis de identificar. É o predicado verbal, o predicado nominal ou a junção dos dois, que é o predicado verbo nominal. Vamos começar com o predicado verbal, que a característica dele é bem específica. É necessário que haja um verbo de ação e não haja, o detalhe aí, não haja predicativo. Opa, alguém pode se perguntar: o que é predicativo? Vamos lembrar um pouquinho aí das funções sintáticas. Predicativo é uma característica que pode ser tanto do sujeito como de um objeto, certo? Predicativo é uma característica. Por exemplo, se eu digo assim: João está cansado. Qual é a característica dessa oração? Cansado. Cansado, então é um predicativo. Então, para que o predicado seja verbal, é preciso que haja um verbo que indica uma ação, que também é chamado de verbo significativo, e também não haja predicativo. Preste muita atenção nisso, que vocês vão conseguir saber a diferença entre eles a partir disso. O predicado verbal, ele tem um verbo de ação e não tem predicativo, como no exemplo: o mundo parou. Em mundo parou, o sujeito é o mundo, e parou é um verbo que indica ação, a ação de parar. Existe algum predicativo? Não. Parar é uma ação, não é uma característica, não é um predicativo. Portanto, é um predicado verbal. Já no predicado nominal, nós não vamos ter verbo de ação. Nós teremos exclusivamente um verbo de ligação e também um predicativo. Alguém vai se perguntar: mas o que é verbo de ligação? Calma. Verbo de ligação é aquele verbo que liga o sujeito a uma característica. E os principais verbos de ligação que vocês vão lembrar facilmente é o verbo permanecer, é o verbo estar, é o verbo andar no sentido de estado. Ou seja, basicamente o verbo de ligação ele indica um estado do sujeito. Como por exemplo, o mundo permanece parado. Quem é o verbo? Permanecer. Qual o predicativo aí? Parado. Viram só? E tem um predicativo, que é uma característica, e tem o verbo de ligação, portanto é predicado nominal. Opa, percebam a diferença. O predicado verbal, ele indica um verbo de ação e não tem predicativo.
Já o predicado nominal não é verbo de ação, é verbo de ligação e predicativo, ok? Então vamos ao outro tipo de predicado, que é o predicado chamado de verbo nominal. Agora vamos observar a diferença. Eu tenho inicialmente lá em cima no predicado verbal um verbo de ação e não tem predicativo, não é mesmo? Já no predicado verbo nominal, que é uma junção do predicado verbal e do nominal, nós teremos um verbo de ação e um predicativo. Qual é a diferença basicamente do predicado verbal para o verbo nominal? É que eu tenho no verbo nominal, além do verbo de ação, predicativo. Já no verbal só tenho o verbo de ação sem predicativo. Observe o exemplo. O mundo vencerá o temido vírus. Quem é o sujeito? O mundo. Qual é o verbo que indica a ação aí? Vencerá. Tem predicativo? Ou seja, tem alguma característica aí? Temos a palavra temido, né? Que está caracterizando a palavra vírus. Portanto, eu tenho um verbo de ação, que está indicando a ação de vencer, e também um predicativo, portanto, predicado verbo nominal. Viu só como é fácil? É tranquilo. Se você quiser continuar assistindo esse vídeo, você pode voltar várias vezes até conseguir compreender. E depois buscar exercícios que façam um comparativo com as explicações aqui dadas e os exercícios propostos, tá ok? Então, por gentileza, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. E nosso muito obrigado por sua presença aqui no nosso canal. Até logo!